Aula Mobile de Olho de Deus. Algumas vezes, quando nós compramos as varetas, elas vêm com esses pequenos defeitos no meio delas que, se a gente tensionar, eles podem quebrar. Então, para aproveitar esse tipo de vareta, nós podemos fazer coisas menores, cortando onde tem os defeitos. Então, nós vamos preparar um mobile com olho de Deus. O primeiro passo é selecionar as varetas essas com defeito, para cortar as partes menores. E depois vamos pegar uma bem perfeita para fazer a estrutura do mobile. Eu separei aqui de 7 em 7 centímetros e vou eliminar essa parte e vou cortar as varetas com tamanho de 7 centímetros. Para essas varetas de algodão doce, você pode utilizar um alicate de corte, tentando não danificar a vareta, ou um alicate normal. E ele fica no tamanho que a gente precisa. Depois a gente pega uma lixa, pode ser uma lixa de unha, e dá uma ajeitadinha nas pontinhas, para não ficarem farpas. Para no final o acabamento da mandala ficar bem feito. Por enquanto eu cortei 5 varetinhas de 7 centímetros e eu vou marcar o meio em 13,5 centímetros e vou marcar 1 centímetro para cada lado, 1 centímetro para cada lado, em todas essas pequenininhas. Depois, eu vou marcar assim. A nossa varetinha vai encaixar aqui 7 centímetros. A próxima vai encaixar aqui. Então, eu deixo um pequeno espaço entre uma varetinha e outra e vejo o tamanho que eu preciso para marcar na vareta maior. Vou deixar esse espaço aqui. Eu vou marcar com 7,5 cada espaço. 1, 2, 3, 4. Então, nós teremos 1, 2, 3, 4, 5 varetinhas. 5 olhos de Deus no mesmo mobile. Eu vou marcar essas pequenininhas com essa marcação aqui. E este pedaço aqui não vai ser tecido, é o acabamento do olho de Deus. Depois que eu marquei as varetas pequenas, eu vou marcar aqui o centro do início, 13,5, e 1 centímetro, outro centímetro. 1 centímetro, outro centímetro. Aí a minha varetinha vai vir até o 7. Agora, depois da próxima marcação, eu posiciono o 7 no meio aqui, 13,5, 1 para um lado, 2 para um lado, 1 para um lado, 1 para um lado, 2 para o lado. Três e meio, um para um lado, outro pro lado. Um para um lado, outro pro lado.
7,5 bem no centro, 3,5, um para um lado, outro para o lado, um para um lado, outro para o lado. Três e meio, um para um lado, outro para o lado, um para um lado, outro para o lado. E nós vamos precisar do estilete em alguns momentos da mandala. Nesta primeira, nós vamos pegar o centro por baixo, onde está a marcação do centro, e vou dar uma pequena descascadinha aqui. Só uma leve ranhura. E aqui na vareta maior também, bem na marcação do centro. Que quando eu posicionar as varetas, elas vão ficar encaixadas, porque este móvel ele vai inclinando as varetas menores e faz tensão em toda a volta, então elas têm que estar bem firmes. Depois disso eu pego o meu gráfico de 4 pontas, vou dar um pinguinho de cola instantânea naquela cavidade. Bem no centro. Só um pinguinho mesmo. E vou posicionar o centro desta aqui em cima. Segura-se um pouco até secar, já com a vareta na posição correta, do ângulo de 90 graus. Deixa secar um pouco, ajeita se necessário antes da cola secar. E para essa mandala eu vou usar em cada um dos olhos de Deus uma lã mesclada diferente, para ficar bem colorido. Ele pode ser feito também em varetas maiores com as cores dos chakras. Eu precisaria de uma vareta no mínimo de 60 centímetros. Vou aguardar a secagem para começar a tecer. Para fazer então a mandala mobile, eu escolhi 5 cores matizadas: o amarelo, o laranja, o rosa, essa mesclada com amarelo, laranja, rosa e bordô e vermelho, e essa outra que eu usei nos brinquinhos. Então eu vou seguir a sequência da mais clara para as outras, com essa mais escura na ponta. E cada olho de Deus eu vou fazer com 2 lados, porque como é um mobile, ele vai se movimentar e se a mandala tiver avesso, fica feio. Essa é uma lã bem comum, mas é mesclada. Ela tem uma boa espessura, o tex dela é 500. Então aqui eu não vou partir das varetas retas, eu vou partir já do fechamento com a cola. Então eu vou dar um nó aqui atrás.
ela fica um pouco mais chatinha de trabalhar por causa dessa ponta maior aqui. Faço 1, 2 voltas para um lado, 1, 2, 3 voltas. Agora eu vou começar a tecer. Para fazer a mandala de dupla de 2 lados sem avesso, nós tecemos sempre 4 varetas e vira para poder fazer o outro lado. Então, eu vou fazer 1, já vou esconder essa linha aqui. 2, 3, 4. Cheguei na 4ª vareta, eu vou virar. Vou ajeitar aqui e vou fazer a mesma coisa, só que eu vou passar essa linha para o lado de cá que fica mais fácil, porque eu sou destra. 1 vareta, a vareta do meio, a vareta menor, a outra. Cheguei na 4ª vareta, vira. Eu estou tecendo aqui com um pouco mais de dificuldade, porque tem que ficar na visualização da câmera, mas se você está num sofá ou num espaço maior, fica mais fácil de movimentar. Virei, vou fazer o outro lado. 1, 2, 3, 4. Girou. Continuando então, virei, vou fazer por cima, por baixo, 2, 3, 4, virou. Agora eu vou observar aqui as minhas marquinhas, para que elas fiquem formando o quadradinho correto. Eu tenho que cuidar que elas cheguem juntas na mesma marquinha. Então, quando está muito chegando uma a mais que as outras, a gente ajeita, dá um espaço, ou quando tá muito longe, a gente acrescenta uma volta. Então, aqui eu vou fazer 1, 2, aqui como está longe demais, eu vou fazer 2 voltas. 3, 4, virou. Ajeita. E sempre quando eu vou fazer o verso, eu vou botar minha linha aqui nesse vão que não está coberto. Então, 1, por cima da outra linha dali, 2, por cima da outra linha, 3, por cima da outra linha, 4, virou. Observa de novo as marquinhas, aqui chegou, aqui chegou, aqui chegou, aqui não chegou ainda. Então, aqui eu vou ter que dar de novo 2 voltas. Por cima, 1, 2, aqui eu vou dar 2 voltas. 1, 2, 3, 4, virou. Encaixa no vãozinho da linha que não está coberta. 1, 2,
3, 4, virou. E a gente aproveita esse momento para relaxar, para entrar num estado de tranquilidade, de paz. Tecer mandalas é uma forma de meditação, de terapia. Virou e continua. Por cima da outra linha, uma. Com muita calma, muita tranquilidade. Virou. E eu posso ir desejando coisas boas e positivas enquanto eu estou tecendo. Saúde, paz, harmonia, prosperidade. Virou. Equilíbrio emocional, felicidade, foco, realização pessoal. Virou. Vou ajeitar um pouquinho aqui. Uma, duas, 3, 4, virou. Sempre que a gente vira pro lado que tem as marquinhas, a gente vai cuidando. Vai cuidando para ficar chegando juntas na marquinha. Duas, 3, 4. Só que esta aqui, ela vai ter uma distância entre a próxima mandalinha que vai vir aqui. Então, aqui não vai chegar junto na marca. A gente vai ter que dar uma volta a mais sempre. Virou. Uma, duas. No vão da linha 3. Vou dar mais uma volta. No vão da linha 4. Girou. Vocês podem observar que ela fica os dois lados sem ter avesso. Por isso que a gente faz o mesmo movimento para os dois lados. Uma, ajeita, 2, 3, 4, 2 voltas. Girou. Uma, vai ajeitando para ficar um quadrado. 2, 3, 4, girou. Uma, 2, 3, 4, girou. Tô quase chegando no final aqui. Eu posso deixar um vãozinho só para mim dar finalização, mas eu preciso desse espaço para transpassar as linhas que vão unir uma mandala na outra. Então aqui eu já vou finalizar.
giradinha aqui, boto a linha pra cá e puxo. Ponho de novo pra garantir. Aqui eu vou deixar assim, porque não vou fazer a finalização da pontinha. Essa vai ser feita depois da união de todas as varetas. Terminei com a linha amarela, vou passar para a linha laranja. Ela é toda mescladinha. Enroscou aqui. Agora a mesma preparação, só que eu preciso dar um movimento de rotação nessa mandala. Então, o meu próximo centro aqui tá a marcação, é esse aqui, eu tinha riscado errado, mas é esse do meio aqui. Deixa eu marcar com preto para ficar mais fácil. É esse aqui que vai ser o meu centro da próxima. Aí quando eu for escavar para fazer o encaixe, eu não vou escavar nessa parte de cima. Eu vou escavar aqui do ladinho, já dando uma certa inclinação. Cuidado com o estilete, sempre na posição contrária dos seus dedos. E aqui já tá escavada, ela vai encaixar assim, de lado. Porque eu vou ir fazendo esse movimento aqui para quando o móvel ficar pronto ele girar. Então ele vai encaixar aqui. Vou dar um pinguinho de cola instantânea. Porque tem que ficar firme. Senão quando tensionar com as linhas da lateral não vai segurar. Pode até usar a cola de artesanato, mas ela vai demorar um pouco mais para secar. Pega centro com centro. Cuida o ângulo de 90 graus e segura um pouco. Vou começar com a linha laranja. Vou dar um nó no centro. Aqui, como não vai aparecer avesso, não tem problema. Essa linhazinha vai ficar escondida. Então, eu vou tramar uma, duas para um lado. Uma, duas, três, fazendo o centro do olho de Deus. Eu vou repetir o mesmo procedimento da de cima. Vou começar a tecer. Uma, duas. Vou pegar a linha junto para esconder. 3, 4. Cheguei na quarta, girou, encaixa a linha no mesmo vãozinho. Uma, duas, três, 4. Girou. Uma, por cima, por baixo, 2, por cima, por baixo, 3, por cima, por baixo, 4, girou. No vão da outra linha, uma, duas, 3, 4, girou. No vão do
outra linha. 1, 2. Tô chegando nas marquinhas. 3, 4. Girou. E vou seguir fazendo isso a cada 4 virando e deixando mais ou menos o mesmo espaço que eu tenho aqui nessa cor de laranja. Tem 1 centímetro aproximadamente até o começo aqui do biquinho. Estou chegando aqui no final, próximo do espaço que eu preciso. Eu vou fazer aqui uma volta. 1, 2, 3, 4. Girou. 1, 2, 3, 4. Cheguei aqui, que seria a última volta. Eu vou cobrir com essa linha aqui esse vão entre as duas. Fazendo voltinhas, para não deixar a vareta descoberta. Indo e voltando. Vou cortar a minha linha. E vou fazer um laço, passar por dentro. E vou puxar. Vou fazer de novo um laço, passar por dentro. E vou puxar. E para não deixar nó aparecendo aqui nessa, eu vou trazer para essa última vareta. E vou passar uma vez aqui. Para esse acabamento ficar para a lateral. Ficou curtinho, mas dá para pegar. É que eu não posso soltar para não parar a atenção. Então aqui, puxei. Agora a próxima vai ir daqui, deste centro aqui. Só que seguindo a rotação que eu estou dando, eu vou escavar ela mais ou menos nesse ponto aqui. Pra ela ficar mais inclinada ainda do que aquela de cima. Vai fazendo uma espiral. Aí eu vou escamar com o estilete nessa parte aqui. Seguindo aqui com o nosso enfeite de mandalas, eu colei a próxima vareta agora um pouco mais inclinada que aquela, já secou bem. Agora eu vou inserir a lã da terceira cor. Então começamos amarrando aqui no centro. E seguimos fazendo as 3 voltas aqui para um lado, depois para o outro. 1, 2, 3. E vamos começar a tecer. Lembrando que estamos tecendo mandalas de 2 lados, sem avesso e sem direito. 1, 2. Nessa aqui eu vou prender a linha. 3, 4. Cheguei na quarta, girei. Entrando no vão das 2 linhas. 1, 2, 3, 4. Girei. 1, 2,
3, 4, girei, ajeitando, 1, 2, 3, 4. Essa linha já está presa, eu já posso cortar para não ficar atrapalhando. Girou. 1, 2, 3, 4. Chegando na quarta, gira. Lembrando de observar as marquinhas. Qual é que está chegando primeiro, se empurra. A que está chegando depois, se dá 2 voltas. Uma, 2, 3, 4. Girei. Essa aqui já chegou e essa ainda não. Então, na próxima, agora eu vou dar 2 voltas nessa aqui. 1, ajeitando. 2, 3, 4. Girou. E vou seguir fazendo assim até chegar mais ou menos à mesma distância, sobrando das varetinhas. Terminei a minha última mandalinha aqui, a última volta. Encapei o palitinho até encontrar com a outra. Escavei aqui, inclinando mais um pouco. Uni centro com centro. Já mais em diagonal do que a outra de cima. Com a cola instantânea e vou aguardar a secagem. Cuidando do ângulo de 90 graus. Segura um pouquinho. Deixa secar. Quando estiver seca, dá para fazer o próximo. Agora que a varetinha secou, vou passar para a próxima cor. E vou repetir o mesmo processo. Amarra no centro. Faço mais 2 voltas para essa posição. E 3 voltas para essa. E vou começar a tecer. 1 por baixo, por cima. 2, 3 prendendo a linha. 4, gira. Aproveita o vão entre as linhas. 1, 2, 3, 4. Virei. Vou encaixando a linha nos vãozinhos. Três, 4. Virei. E vou seguir o mesmo processo das outras, até chegar quase na pontinha da vareta. Tô chegando aqui no finalzinho, tô dando a última volta. Vou girar. Fazer a última volta. 1, 2, 3, 4. Cheguei na vareta do centro. Vou cobrir com a lã até a emenda das 2 mandalinhas. Cortar a linha, fazer a alça,
passar por dentro e puxar. Agora, vocês podem ver que elas estão fazendo a volta. A minha próxima marca começa sempre aqui, centro com centro. Então, meu centro vai ser aqui. Eu tenho que escavar nessa parte aqui, seguindo a curvinha. Então, eu vejo mais ou menos onde eu quero encaixar minha varetinha para ficar o movimento. Com muito cuidado com o estilete, eu tiro aquele pedaço. Posiciono a minha varetinha. Dou pinguinho de cola. Seguro e espero secar. Vocês podem perceber que ainda tem vão para mais uma mandala. Eu tinha preparado 5 palitinhos pequenos, eu vou preparar mais um para colocar nessa parte de baixo aqui. Então, vai ficar com 6 mandalinhas. E vou escolher mais uma cor matizada para fazer a última. Vou segurar até secar e depois vou tecer com a próxima cor. Agora que secou essa, eu vou tecer com a próxima cor. E já deixei preparada mais uma varetinha para essa última parte aqui do nosso móvel. Então, o mesmo procedimento. Amarra no centro, faz as voltinhas e continua tecendo até a marca próxima ao finzinho da vareta, como as outras. Lembrem que as nossas varetinhas são marcadas no centro, no 3,5, 1 centímetro para cada lado, e escavadas aqui para encaixar aqui depois, certo? Chegando aqui na última volta, faço a voltinha na vareta do centro, completo a última volta. E enrolo a minha linha até encostar na outra mandalinha, cobrindo o palito. Corto a linha. Faço a laçadinha. E puxo bem. E agora eu vou colocar o último palito que eu fiz a mais. Nós vamos ficar com 6 na estrutura. Vou ver o ângulo mais ou menos que eu quero que ele fique. A marcação do centro vai ser mais ou menos aqui. Para chegar com a mesma distância aqui no final. Então, eu vou escavar aqui nessa parte. Com cuidado. Não pode tirar demais, não pode correr o risco de quebrar a vareta do centro. Vejo a posição que eu quero. Coloco a cola, seguro, fixo e vou tecer a última com essa lã aqui. Já secou meu palitinho, já acrescentei a próxima cor. Vou começar a traçar, fazer do mesmo tamanho das outras, pra gente fazer a finalização lateral. Terminando aqui a última volta, vou fazer o outro lado.
vou cobrir a varetinha. Cortei, faço a laçada por dentro, puxo. Depois agora eu vou cortar todos esses excessos, mas primeiro eu vou botar cola de artesanato em todos os nós. E após eu vou escolher um tassel para colocar na parte de baixo e um guizo para fazer barulhinho quando sacudir. Provavelmente eu vou usar esse amarelo aqui. Depois nós vamos fazer as laterais. Agora a cola já tá praticamente seca. Eu vou cortar essas pontinhas aqui. Mas eu posso deixar secar um pouco mais. E eu fiz o quê? Eu passei 2 guizos na alcinha do tassel. Esse tassel, ele não é comprado, ele é feito com fita de cetim desfiada. Eu mesma faço. Mas pode ser com aqueles tasséis comprados em armarinhos, loja para material de artesanato. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou escolher o lado que vai ser o de cima ou de baixo. Como eu vou usar o tassel amarelo, eu vou prender ele aqui nessa parte para ficar essa para baixo. Vou botar um pouquinho de cola. E vou colocar uma fita só para segurar enquanto eu faço a outra parte das laterais. Só enquanto a cola seca, porque depois isso vai ficar escondido. Aí quando ele girar, ele vai fazer o barulhinho dos guizos junto com o tassel. E pra fazer as laterais, eu vou usar as 2 cores mais predominantes aqui das mescladas. Eu vou usar essa e essa. Então, primeira coisa, eu colocar uma argola aqui em cima onde vai ficar pendurado o nosso sininho. Faço uma volta aqui, prendendo aqui na pontinha da vareta. E vou dar um nó. Aí já fica a argolinha pronta. Aí um lado, tô amarrando o outro. E já fica os 2 aqui presinhos. Posso regular a altura que eu quero essa argolinha. E vou deixar ela aqui. Vou amarrar a ponta da minha linha aqui na vareta bem em cima. Vou puxar ela pra cá, vou dar uma volta, passar pra próxima, 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 uma volta, passar pra próxima,
Podem ver que vai ficar um movimento espiral. Passa para a próxima. Vem aqui para essa de baixo. Faz a volta. E vai seguir pelo lado contrário agora. De baixo para cima. Vem, dá uma volta. Vem, dá uma volta. 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 Vem pra de cima de novo. Agora eu vou ir pelo outro lado. Aqui tem enrolado por fora. Eu vou enrolar por dentro agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cheguei na de cima, faz a volta. Chegou na de baixo, faz a volta e vem pelo outro lado. A voltinha tá por aqui, eu venho por aqui agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pra de cima, faz a volta. E vou repetir isso até chegar quase na pontinha da minha vareta. No meio aqui eu posso trocar de cor, pegar outra lã matizada e ir fazendo essa voltinha em todas as varetinhas, para fazer um movimento de espiral. Por isso que as partes do meio tem que ser bem coladas, porque aqui a gente tá dando tensão na linha, para fazer esse movimento circular nas varetas, unindo todas as mandalas. Então tem que estar bem firme essa parte do centro, e sem forçar muito para não quebrar. Como eu estou chegando aqui já na pontinha da minha vareta, eu não vou conseguir fazer muito mais voltas. Então eu já vou colocar aqui um pouquinho da cola, que para variar entupiu. Vou passar a cola aqui até a pontinha da vareta. Vou fazer a minha volta, vou ir até a ponta e voltar. Vou para a próxima vareta. Passa a cola, faz a voltinha, vai até a pontinha e volta. Passa para a próxima. Aqui dá para dar uma empurradinha. Vai e volta. Empurra um pouquinho aqui. Cola. Próxima. Eu vou tirar essa linhazinha que já tá presa aqui. Empurra um pouquinho. Passa a cola. Vem até a beiradinha e volta. Corta essa pontinha aqui. Empurra um pouquinho. Passa a cola. Faz as voltinhas. Vem pra cá, pra parte de baixo. Aqui eu tenho que prender. Aqui embaixo eu tenho que passar cola, prender até a ponta da vareta, prendendo o tassel e finalizando a varetinha. E venho pro outro lado. Vou fazer em todas as pontinhas aqui
até chegar lá embaixo. Cheguei aqui no final, fiz a voltinha em todas. Vou passar mais uma vez aqui, cortar a minha linha, fazer a alcinha, passar por dentro, puxar. E agora eu vou botar a cola na ponta de todas as varetinhas. E depois eu vou botar cola em todos os nozinhos que sobraram, sem colocar. Aqui a gente impede que a linha solte das pontinhas, porque fica bem pouquinha margem de vareta aparecendo. Faço isso em todas elas. Essa cola depois fica transparente. Aqui, prendendo bem o tassel. Todas as pontas. E aqui nos nós, que eu fiz as amarrações e os nós que prendem a argolinha. Para depois poder cortar esse excesso de linhas aqui e ficar só a argolinha para cima. Coloca bastante cola, verifica todos os pontos que tem nó. Deixa secar bem, para depois cortar os excessos de linha. E aí nós temos o nosso mobile sino de vento prontinho aqui. Ele pode ser feito com olho grego, ele pode ser feito com as cores dos chakras, mas aí eu preciso mais 2 mandalinhas. Ou eu reduzo o tamanho da mandala, ou eu pego uma vareta maior, emendada, para fazer com mais mandalinhas. Precisa de 7, no caso. E aí assim fica o nosso... Quando ele estiver pendurado em algum lugar, ele vai se movimentar e vai fazer barulhinho. E aqui foi mais uma aula.